Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo dessa saga que faz tempo que eu não faço, que são das grandes guerreiras da antiguidade. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer a história da Teuta, a rainha pirata, a rainha dos Ardianos. Ela que se tornou rainha quase ali que por acaso e acabou conseguindo fazer um reinado de expansão, mas acabou se envolvendo com quem não devia, ou melhor, contra quem não deveria se envolver, os romanos. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu começar essa história, contar essa história para vocês, peço a todos que tapotem no like, compartilhem com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e Idade Média, com várias civilizações, reinos, com grandes personagens, impérios. É só dar uma conferida na minha videoteca. Também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Os links estão aí na descrição. E você quiser ajudar o meu trabalho aqui no canal para eu continuar fazendo os vídeos aqui, façam parte do acampamento Zelota e vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo. O valor é bastante simbólico, é só clicar no link que está também na descrição. Ou caso você não queira pagar todo mês, você pode mandar aí um valeu que está também embaixo da tela, tem um botãozinho aí. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos lá para ver a história da Teuta. Mas antes vou falar rapidamente aqui dos lírios, na região da Líria, na verdade, e um pouquinho sobre esse povo. Bom, a região da Líria era uma região que ficava localizada na metade ocidental da Península Balcânica da Europa. Se limitava no Mar Adriático, na parte oeste do seu território, e no rio Morava, na parte leste. Essa área ela correspondia aos atuais países, vai a lista grande aí, vocês estão localizando no mapa. Bom, tinha Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro, Kosovo, Sérvia e Albânia, mais especificamente Albânia. Bom, então todo esse território era da Líria, mas o reino, que é do povo, que a Teuta reinou, os Ardianos, que eu inclusive estou trazendo esse nome nessa tradução, que não existe no português, então eu trouxe a tradução em espanhol, que se aproxima mais da nossa língua, então eu vou chamar dessa forma, beleza? Então é o seguinte, existiam muitas tribos lá na região da Líria, como vocês estão vendo nesse mapa antigo da antiga Líria, mas os Ardianos é que foi o povo que mais se destacou. Isso aconteceu no século 3 a.C. Bom, isso foi porque a Líria era esse território enorme e o território dos Ardianos, o reino deles, ficava na costa da Líria, o que facilitava a questão das navegações. Então eles passam por uma grande expansão entre 250 e 231 a.C. Isso foi durante o período do reinado do rei Agron. Também é outro nome que não tem tradução. Então muitas coisas que eu vou falar aqui, nomes de personagens ou locais, não tem tradução para o português, beleza? Então seguindo aqui, quando o Agron ele assumiu o trono, primeiro ele vai fortalecer a sua marinha com esse objetivo de expandir o seu reino. Então ele vai conseguir estender seus domínios pelo longo da costa adriática, onde ele vai ter esse sucesso nesse projeto. E ele inclusive vai ter uma grande vitória contra os Etólios. Os Etólios eram um povo grego que tinha fundado ali uma colônia ali próxima da Líria. E como os gregos se espalharam por vários lugares, na Península Itálica, próximo ali da Itália, no Mar Mediterrâneo, os gregos eles estavam em muitos lugares, né? Então era comum que você pudesse estar de cara ali com alguma colônia grega. Então essa vitória aconteceu em 232 ou 231 a.C. Bom, eu vou trabalhar com 231 porque foi o seguinte: tem uma lenda a respeito do Agron que ele comemorou muito essa vitória contra os Etólios e aí ele bebeu além da conta e decorrente disso ele acabou passando para o mundo além vida.
Mas dizem que tinha sido uma doença. Bom, disseram que era pleurícia. Pleurícia seria o nome dessa doença. Bom, aconteceu que ele faleceu em 231. Então por isso que eu trabalho com essa data 231 dessa vitória. Bom, segundo a questão, eu fiz uma pesquisa a respeito dessa doença. É uma doença que é uma inflamação dos tecidos dos pulmões, que ela acontece por conta de um vírus ou bactéria. Portanto, não tem nada a ver com bebedeira. É o mesmo caso do Átila Uno, né, que ele tem a versão de que ele faleceu após o seu casamento, bebeu demais, celebrando, e por conta disso ele tinha falecido, mas que a versão talvez mais aceita é que ele teria contraído a peste bubônica. Então é por isso que ele faleceu, até pelo, né, quem testemunhou, né, quando ele, a sua passagem para o mundo além de vida como foi, teria sido realmente mais provável a peste. Então, no caso do Agron, não poderia ter sido por conta dessa bebedeira, mas talvez, quem sabe aí, realmente por conta dessa doença. Bom, e aí o que aconteceu? A Teuta que entra na história agora, né, que é a personagem do vídeo. Então, com o falecimento do Agron, quem assume o trono era a Teuta, que era casada com ele. Na verdade, ela tinha um passado bem desconhecido, né? Ninguém sabia nada sobre o passado dela, ou pelo menos isso não foi registrado na história. E ela ficou como regente de Pinis, que era filho de Agron com a primeira esposa dele, que era a Triteuta. Ele se separou da Triteuta para se casar com a Teuta. Então, guarde esse nome aí, Triteuta, que mais tarde ela volta. E aí a Teuta, ela continuou a campanha expansionista do marido dela, e ela vai começar atacando a cidade de Dyrrhachium, uma cidade que ficava ali, se não me falha a memória, lá na Albânia. Eu falei tanto dessa cidade durante a saga bizantina, que já terminou há um ano, né? Mas ainda ficaram alguns nomes gravados aqui na minha cabeça. E uma outra cidade é uma cidade de origem fenícia. As cidades eram ricas, cidades muito importantes, então ela conseguiu conquistar essas cidades. Inclusive Dyrrhachium se chama Durres hoje, se eu não me engano. É um nome que foi dado desde a Idade Média. Bom, além da marinha de Teuta, ela também contava com a turma da pesada aí, que eram os piratas, né, que era a força mais temida da rainha Teuta, e ficou conhecida por conta disso como a rainha pirata. Bom, os piratas lírios, eles vagavam livremente ali pelos oceanos próximos ali da Líria. A pirataria era legal na Líria, né? Não era uma questão que era proibida. Inclusive era uma profissão considerada viável, mas não era respeitável. Mas enfim, acontecia e era normal. Então, Teuta, ela deixou esses piratas à vontade para fazerem seus saques. Eles tinham uma fama de atacarem navios mercantes e por isso eles eram muito temidos. E aí a gente vai começar a ter o problema, porque para a infelicidade de Teuta, os piratas dela, o caso que ela apoiava, eles acabaram atacando uma grande potência crescente lá também do outro lado do mar Adriático, que eram os romanos. E os romanos, eles tinham acabado de sair vitoriosos da Primeira Guerra Púnica, né, que na época os cartagineses, eles eram comandados pelo Amílcar Barca, né, o pai do Aníbal, que depois comandou os cartagineses na Segunda Guerra Púnica. Mas enfim, os romanos saíram vitoriosos naquela batalha importantíssima, com muita moral, e mostrando que eles eram agora a única potência no mar Mediterrâneo. Então os romanos, eles tinham o objetivo de fazer comércio, de ampliar suas rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, fazendo uma ligação entre a Itália e a Grécia. E qual foi o grande problema? É que justamente os piratas lírios atacaram os comerciantes romanos que estavam viajando nesses navios. E isso virou uma coisa constante. E aí esses comerciantes levaram suas queixas, suas reclamações para o Senado romano. Então chegou um ponto de sem tantas queixas, tantas reclamações, que o Senado teve que tomar uma atitude. Então foi aí que
depois de tantos roubos de mercadorias, os romanos acabam enviando uma embaixada, né? Dois embaixadores vão até a Líria, né? Primeiramente eles vão fazer uma abordagem diplomática. Então esses dois diplomatas vão até a Líria e se encontram com a Teuta. Então chegam lá, eles passam aquela situação toda e tal, e pedem para ela, naquele jeitinho romano, para que ela parasse, né, com os seus piratas, ou prendesse eles, ou não deixasse mais que eles atuassem ou atacassem os navios romanos. Então aconteceu foi que a Teuta, ela disse a seguinte frase, ela disse que ela não mudaria as leis dos ardianos e benefício de mercadores romanos incômodos. E aí, claro que os romanos não gostaram nada disso, e um deles teria gritado com a Teuta. E claro, ela ficou muito insultada com aquela atitude. Ela estava em casa, no reino dela, e ela é insultada daquela forma, como é que pode? Então ela manda prender um desses embaixadores e o outro é executado. Tem até imagem disso aí. Bom, e aí também os navios que esses romanos vieram foram apreendidos. Então isso vai acabar culminando na Primeira Guerra Líria-Romana, que aconteceu em 229 a.C. Foi quando Roma declarou essa guerra contra a Líria, e eles enviaram 200 navios e contavam com 20.000 soldados. Então eles pegaram ali o caminho pelo Mar Adriático, era próximo ali à Itália da Líria, e para a infelicidade de Teuta, ela já começou a batalha perdendo, sem sequer ter começado a batalha. Porque o que foi que aconteceu? Foi que quando os romanos chegaram na ilha de Córcira, como era chamada na época, depois o nome foi mudado para Corfo, durante a Idade Média passou a Corfo e é chamado dessa maneira ainda hoje. Inclusive fez parte do próprio Império Romano do Oriente e depois, consequentemente, Império Bizantino. Essa ilha ficava ali próxima da costa da Líria. Então quando eles chegaram por lá, o governante local e também o tenente de Teuta, que era o Demétrio, eles viraram casaca, passaram para o lado dos romanos e resolveram ajudá-los como guias, conselheiros, para dizer como é que era o território, onde ficavam as defesas dos lírios, então para facilitar a vida dos romanos. Bom, não existe uma versão clara, oficial, a respeito do Demétrio, porque ele traiu a Teuta. Uma das teorias é de que ele ficou impressionado com aquele poderio militar, aquele poderio bélico dos romanos, e ficou com tanto medo que achou melhor se juntar aos caras do que lutar contra eles. E também tem uma outra questão, né? Claro, Roma também era aquela superpotência, tinha vencido Cartago, que era outra potência, então quem é que não ficaria com medo, né? E a outra versão é a questão de que essa é mais de fofoca, né? De que ele teria tido um caso com a Teuta e depois de um tempo ela teria despachado ele. Então ele estava com dor de cotovelo e tal, então resolveu trair a Teuta, se juntando aos romanos. Então com os conselhos lá do Demétrio, os romanos foram avançando ao norte da costa do Mar Adriático, ali seguindo pelo litoral da Líria, e começaram a atacar várias cidades da Líria até chegar à cidade de Escodra, que era a capital do reino ardiano. Hoje é uma cidade lá da Albânia e continua com esse mesmo nome, Escodra. E aí os lírios, eles não tinham força para combater os romanos e a Teuta acabou tendo que recuar para o sul do território dela, lá na Líria. Isso foi em 228 a.C. Aí foi quando Roma conquista toda a costa da Líria, e aí a Teuta fica numa situação irreversível, acaba se rendendo em 227 a.C., ou seja, um ano seguinte dessa conquista aí romana. E, consequentemente, vamos ter um fim dessa primeira guerra líria-romana. Bom, mas e o que aconteceu com a Teuta depois dessa derrota? Bom, ela, como havia se rendido, ela foi forçada a reconhecer a soberania dos romanos, prestar homenagens a Roma,
Mas os romanos permitiram que ela continuasse reinando, mas não aquele reino todo dos ardianos, mas apenas a capital, no caso que era a cidade de Escodra, e um território ali ao redor de Escodra. Então ela acaba não aceitando aquela humilhação, não suporta aquela humilhação de ter seu reino reduzido, ainda mais ficar ali com os romanos em cima dela. Então ela acaba desistindo do trono, né? Ela larga o trono e vai-se embora. E quem que assume o trono no lugar da Teuta? Aí que tem a jogada de mestre do Demétrio. Vocês recordam-se da Triteuta que eu mandei vocês, no caso pedir para que vocês guardassem o nome dela? Pois é, ele se casou com a Triteuta, que foi a primeira esposa do rei Argon, e com isso ele acaba se tornando o novo rei dos Ardianos e regente ali no caso do Pinis, que foi o último rei dos Ardianos. Bom, com relação aos detalhes da vida da Teuta após essa saída dela do trono. Bom, muitos historiadores concordam com a única questão de que ela viveu ainda mais alguns anos após esses eventos, mas com relação ao fim dela é um mistério. Existem apenas lendas. Bom, uma dessas lendas é que, ou na verdade a principal, é que ela teria tirado a própria vida se jogando de um penhasco lá na Baía de Kotor, né, que tem o nome, esse mesmo nome até hoje, que lá fica uma cidade chamada de Rizan, ou Rizan, não sei qual a pronúncia certa, lá em Montenegro, que também tem o mesmo nome até hoje. Bom, segundo a lenda, a Teuta, como eu disse lenda, né, você já sabe, a Teuta acabou amaldiçoando ali o lugar onde ela caiu, lá em Rizan, e essa é a única cidade na região que não tem tradição naval. Bom, nunca foi confirmado realmente como é que ela faleceu e muito menos onde está o túmulo dela, né? Também não tem túmulo, ninguém sabe, então acabam aí botando essas lendas, fantasiando um pouco. Bom, apesar desse fim trágico da Teuta, ela deixou o seu legado, né? Ela pode ter sido derrotada, enfrentou uma potência da qual ela não teria como dar conta, mas os lírios ainda passaram décadas combatendo os romanos e só em 168 a.C. é que os romanos finalmente conseguiram conquistar a Líria depois da terceira guerra líria-romana. E foi quando a Líria acabou se tornando uma província romana e de lá surgiram muitos soldados importantes. Inclusive teve uma fase no Império, já na época do Império Romano, que os melhores soldados romanos vinham da Líria. Inclusive, alguns imperadores também foram de lá da Líria, né? Imperadores romanos, e tinham sua origem, né? Foi a era dos imperadores lírios. Inclusive, tem isso lá na saga romana aqui no canal. E também falo brevemente sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a Líria. É um vídeo já bem antigo que eu fiz lá no começo do canal. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana. E na sexta, mais tardar, no sábado, eu vou estar trazendo enquete. Vou dar uma conferida no que sobrou aí de Oriente. Eu acredito que a gente praticamente já trabalhou tudo do Oriente. O que tem mais é de Extremo Oriente. Então eu vou dar uma conferida aí para trazer para vocês. Bom, e esse vídeo, claro que foi um vídeo atrasado, mas teoricamente seria uma homenagem para o Dia Internacional das Mulheres. Mas é que eu tenho essa saga, tá um pouco aí, não muito prestigiada. Galera, dá uma conferida aí nos outros vídeos que estão nessa playlist das grandes mulheres, das grandes guerreiras da antiguidade, que tem mais dois personagens aí muito importantes, que é a Tomiris, que foi uma rainha que conseguiu acabar com o Ciro Grande, e também a Artemisa de Cária, que foi uma grande conselheira dos Xerxes. Então personagens muito importantes aí, mas que infelizmente os vídeos foram um pouco visualizados. Então dê uma conferida lá, que são histórias muito boas. Bom, então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até semana que vem. Falou, pessoal.